Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso encontro semanal da nossa palestra pública. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 136 do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito pelo Chico Xavier, sob a influência do seu mentor, o Espírito Emmanuel. E o título é Coisas Terrestres e Celestiais. Então, é um texto muito bonito, cheio de informação, e espero que a gente consiga entender as palavras aqui do Chico. Então, somente antes de começar, então, a gente sempre conversa sobre a nossa agenda semanal. Então, nas segundas-feiras, antes dessa palestra, a gente tem um estudo onde a gente estuda o Evangelho e o Livro dos Espíritos. E também nas segundas-feiras, mediante agendamento, pode ser feito atendimento fraterno. Pode entrar em contato conosco pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail. Nas terças-feiras também temos 2 encontros, estudando mais sobre a mediunidade. É aberto também ao público, quem quiser é só entrar em contato. E aos domingos, 2 domingos por mês, primeiro e terceiro domingo, a gente tem um grupo de jovens de 5 a 12 anos. Hoje é o grupo que a gente possui. E, de novo, todas as informações estão no nosso site ou também nas nossas redes sociais. Também lembrando que no nosso site você também encontra opções de doações. Nós somos uma organização, então, que a gente só funciona à base de voluntariado e de doações. Então, qualquer ajuda é sempre bem-vinda para a gente manter o nosso centro ativo. A gente sempre inicia a nossa palestra com uma oração antes de começar as palavras do texto. Então, eu queria convidar todos agora, para onde a gente estiver, fechar os olhos, se sentar confortavelmente, de preferência sem mãos, braços ou pernas cruzadas, para que a gente consiga agora se concentrar no nosso pensamento em Deus, em Jesus, para que a gente esqueça qualquer problema que a gente tenha tido no dia de hoje, ou que a gente tem passado, e que esses próximos 30 minutos que a gente tem juntos aqui sejam momentos que a gente consiga absorver as palavras que Jesus veio nos trazer, agradecendo primeiramente a Deus, a Jesus e aos nossos mentores, que mesmo antes da gente aqui reunidos, já preparam o nosso ambiente. Independente onde a gente esteja, se no centro ou nos nossos lares, para que a energia seja uma energia que a gente seja receptivo às informações que receberemos hoje, que todos aqui reunidos consigam absorver aquilo que cada um de nós precisa nessa nossa jornada, pedindo essa inspiração da espiritualidade superior, para que o nosso estudo hoje seja muito proveitoso. Que assim seja. Bom, então, o título, né, sobre coisas terrestres e coisas celestiais, na verdade, a gente acabou de estudar isso, né, que não é no sentido literal da palavra. A gente vai entender que essas coisas terrestres e celestiais é muito essa relação nossa com o mundo espiritual. E essa relação diz respeito principalmente a como a gente adquire o conhecimento e como que a gente recebe essas informações que a espiritualidade superior nos traz, né? E o mais importante, eu acho,
da gente sair daqui hoje é entender que esse processo de comunicação, de como as informações chegam até a gente, sempre vai ter uma característica gradual. É uma revelação gradual que a gente tem. A gente não vai receber tudo de graça, sem esforço. A gente vai entender o porquê que tem que ser nesse tempo, que não é o tempo que a gente escolhe, não é o nosso tempo de 24 horas, né? Então, por coisas terrestres, não vamos entender como coisas materiais, né? A nossa casa, o nosso carro, o nosso computador, essa cadeira que a gente está sentando. Mas principalmente o nosso grau de evolução como espíritos encarnados aqui nesse momento. E até porque esse conhecimento do mundo espiritual, ele vai atingir um certo patamar de acordo com o grau de evolução da gente, espíritos que estamos encarnados aqui na Terra. Então, a gente sabe que a gente está num mundo de provas e expiações, a gente sabe que todos nós somos espíritos imperfeitos ainda, então a gente não vai ter todo o conhecimento de um espírito puro, nem que a gente queira, e não é egoísmo dos espíritos superiores. É porque a gente ainda não tem capacidade de assimilar tudo aquilo que eles têm para nos falar. Então, enquanto a humanidade vai evoluindo, a gente vai evoluindo nos mundos, a gente vai trabalhando nessa nossa reforma íntima, nesse nosso processo evolutivo, talvez a gente vá conseguir acessar informações ou coisas mais celestiais. Então, essa questão de coisas terrestres não é matéria, é a nossa capacidade como espírito encarnado hoje, em que grau de evolução nós estamos, e coisas celestiais são essas revelações que aos poucos a gente vai recebendo, né? E só nesse título e nesse estudo do título já me fez lembrar muito como a gente, na verdade, já está, nós, essa nossa geração, estudando o Espiritismo, como a gente já está mais evoluído no passado, né? A gente sabe como as coisas foram acontecendo, como se tem muito preconceito com algumas coisas em relação a cada religião, mas há pouco tempo se saiu, né, na televisão um estudo que envolveu ciência, envolveu tecnologia, estudando sobre os genes dos médiums, né? O quanto, então, e quanto isso foi divulgado na mídia. Então, como a gente já tem mais acesso às coisas, por a gente já estar num grau evolutivo muito maior que no passado, né? Mas vamos ao texto, porque tem muita coisa interessante aqui para a gente conversar. Então, o que o Emmanuel escolhe para comentar esse título é uma fala de Jesus, na verdade, é um diálogo de Jesus com Nicodemos, que está no Evangelho de João. E ele fala assim: se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, só para entender um pouquinho do contexto, é meio que um puxão de orelha que Jesus está dando em Nicodemos. Eles estão conversando. Jesus até antes no capítulo menciona como que você, que é o mestre de Israel, não sabeis disso, né? Então, porque o Nicodemos ele procura o Jesus para tirar um monte de dúvidas. No capítulo, no Evangelho de João, anteriormente, aparece todo esse diálogo deles. E Jesus fala: mas você, mestre de Israel, e não sabeis disso? Porque ele pergunta: como assim que eu vou, alguma pessoa vai nascer de novo, que um velho vai nascer de novo, ou que eu vou voltar para o útero da, a, a pessoa vai voltar para o útero da mãe? E, e aí Jesus tenta explicar de algumas outras maneiras e não adianta. Não adianta. E aí ele fala esse versículo para Nicodemos, né? Então, se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes,
como quereis se vos falar das celestiais. Então, não tente entender ainda o que você não tem capacidade de entender, né? Essa é a principal mensagem, eu acho. E é muito interessante, assim, pensar nessa fala de Jesus, porque nós, nesse grau evolutivo que a gente tem, principalmente nos dias de hoje, assim, a gente tem essa ansiedade de querer saber tudo, de querer tudo muito facilmente, de querer pular etapas e não se esforçar para ter o conhecimento que a gente quer ter. Então, pode ser coisas extremamente banais do nosso dia a dia, mas linkando aqui com o texto, muitas vezes é isso, às vezes a gente começa a, a ir num centro espírita e já quer em duas, três palestras ou eventos, já quer saber como é que tudo se criou, como é que os espíritos não falam com a gente, como é que eles não se mostram mais claramente. Então é isso, a gente quer pular etapas, né? E, e a gente, na verdade, vai entender que a gente não tem muito recurso para compreender essas coisas celestiais. Por isso que a gente tem que saber usar as coisas terrestres que já foi nos dado. E então é isso que esse é o texto que o Emmanuel descreve depois desse versículo, né, de João. Então ele já começa falando: no intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes, no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados? Tipo, por que que não aparecem mais? Por que que não falam mais claramente, né? Então, como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Através de que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? Então, prestem atenção, assim, o quanto ele já começa com essa crítica, né? A nossa ansiedade, a nossa vontade de ter tudo pronto aqui pra gente, né? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas, libertos do plano físico, não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. A gente vai falar mais claramente sobre isso. E essa frase impressionante: são esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente em torno das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução a tarefas mais altas, e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário compreenda o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. Então, a grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Então, Emmanuel ele já começa, né, criticando, assim, criticando não, mas falando dessa crítica dos que não têm o conhecimento da doutrina, de como tudo acontece. Por que que o Espiritismo não entrega todas as informações de uma vez, né? De uma forma clara, que assim ninguém duvidaria de nada, seria muito mais simples. Eu simplesmente aparecer, eu falar, eu mostrar.
Como é que são as cidades espirituais? Como é que eu me organizo? Eu tenho governo, eu tenho uma cama, eu tenho uma casa, né? É, se esses desencarnados que estão do lado de lá e têm esse acesso, ou talvez já encontraram Deus, por que que não voltam e nos trazem, né, essas informações, como de fato tudo aconteceu na história? Que a gente sempre fica nessa dúvida. Então, quando ele falou dos cientistas, por que que eles não voltam, então, e com a cura de uma certa doença que hoje não tem cura? Por que que a ciência não evolui mais nisso ou naquilo para transformar nossa vida mais fácil, né? Então, o indivíduo que olha de fora, ele vai esperar que as informações cheguem de graça para gente, né? E, e é isso que a gente precisa entender, que o processo e a evolução depende muito da gente, na verdade, da nós espíritos imperfeitos que estamos aqui hoje encarnados e o quanto de evolução nós temos, o quanto de maturidade espiritual nós temos para receber informações, né? E nessa imagem eu vim trazer porque justamente até hoje, até nos dias de hoje, esse processo que a gente tem vivido, ele vem acontecendo gradualmente. Então não foi tudo explicado que a gente sabe hoje de uma vez só, né? Então primeiro veio Moisés, que começou a trazer essas coisas celestiais, né, para o nosso plano terrestre. Veio falar sobre o Deus único, veio falar sobre os 10 mandamentos para muita gente. Depois veio Jesus, né, com toda a questão dos ensinamentos sobre amor, sobre o trabalho, sobre perdão, né? E depois veio o Allan Kardec. E quanto tempo na vida dele Allan Kardec demorou, né, para realmente entender o que estava acontecendo? Quanto estudo, quanta pesquisa, ele que era um professor, um filósofo que entendia muito, ele demorou muito tempo para entender, acreditar e codificar a doutrina, né, para nos trazer mais conhecimento. Então, isso não é de agora, desde que a gente sabe das histórias divinas, a gente vem recebendo as informações aos poucos, então a gente não tem que ter pressa para ter todas as explicações que a gente procura no mundo de hoje, né? Porque tudo vai ter seu motivo. E aí é muito interessante nessa pergunta, logo no início do Livro dos Espíritos, né? Onde Allan Kardec ele está perguntando sobre a natureza divina, sobre Deus. E de novo, Allan Kardec ele recebe um puxão de orelha dos espíritos, né? Que ele pergunta: Deus é um ser distinto? Ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? E a resposta já vem, né? Se fosse assim, Deus não existiria, porque seria efeito e não a causa. E aí, entre toda a resposta, o mais importante é: Deus existe, ele fala. Eles falam, né? Os espíritos que responderam. Disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto, de onde não lograreis sair. Onde ele fala, na realidade, nada saberias se você continuar nesse caminho, né? Mais abaixo ele fala aí, né? Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Então, estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil se pretenderes penetrar no que é impenetrável. Então, já na pergunta 14, eles falam: calma, não tente entender tudo isso, né? Tá bom por aqui,
Vocês estão querendo já evoluir muito nas informações, né? Não adianta nada se não começar por vós mesmos. Então, a gente trabalhar, né? Então, é por isso que os espíritos superiores, eles são muito prudentes, né? Ponderados. Então, trazendo as coisas aos poucos. De novo, então, falando nessas diferentes esferas, é muito isso. É, provavelmente as esferas mais próximas da Terra, talvez é de lá que a gente tem as informações que a gente tem hoje, por ter mais ou menos o mesmo grau de materialização, de evolução. Nessas esferas mais superiores, onde os espíritos são puros, já muito desmaterializados, a gente não tem condições nenhuma ainda de receber essa informação que eles sabem, essas coisas celestiais que eles sabem, né? E o Allan Kardec, ele fala sobre isso na codificação, no livro A Gênese, né? De como os espíritos, eles aguardam muito tempo para tratarem de determinados assuntos, né? Porque primeiro eles querem consolidar algumas bases, alguns pontos, como é que eu diria, fundamentais, assim, da doutrina, para depois entrar em outros assuntos celestiais, né? E esse texto ele fala muito, né? Por que que os cientistas não voltam? Por que que os espíritos não aparecem? Como que é isso? Como que é aquilo? E, e aí sobre isso também tem essa questão da pergunta dos espíritos, né? 802, onde Kardec pergunta: visto que o espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos este progresso? Por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos, né? E a resposta, de novo, desejareis milagres, mas Deus os espalha, e, no entanto, ainda há homens que os negam. Ele fala: conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos, mediante os prodígios que operou? Então, nem Jesus Cristo conseguiu convencer todo mundo, né? Não, é, não somos nós, espíritos imperfeitos, que vamos conseguir todas as informações, né? Ele fala: não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Então, talvez eu tenha aquele pressentimento, eu tenho aquela sensação, mas eu não estou nem acreditando que possa ser alguma influência espiritual, né? Então, ele termina ali: em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão, que nada mais é do que o nosso livre-arbítrio, né? E nosso trabalho. Então, isso é o mais importante, né? O Deus, ele não. Ali estava muito claro na resposta dos espíritos. Ele nos dá, ele nos inspira, ele nos oferta toda essa graça divina, né? Essa questão do amor, essas oportunidades, as inspirações que a gente tem no dia a dia, talvez as interações, os grupos que a gente passa a conviver, talvez essas mudanças de vida que acontecem com muita gente, de cidade, de país, tudo isso tem a mão de Deus ali. A gente sabe disso, que nada é por acaso, que nada é por acaso, né? Tudo é planejado. Então, e ele fala, né, que o papel dos espíritos desencarnados, no fim do texto, ele fala, né, que não é trazer coisas sensacionais fora do tempo que a gente vive, né? O que a gente precisa é aprender com o que a gente tem hoje, né? E relembrar quando a gente ainda precisa trabalhar isso, nosso amor, o nosso perdão, a nossa caridade, fraternidade. A gente acaba sofrendo muito pensando no futuro e se esquece das coisas celestiais que a gente já recebeu e que a gente precisa trabalhar hoje, né? Então é isso que o Allan Kardec também trabalha no capítulo 25 do Evangelho, né? Onde ele fala: se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado.
Se o tivesse dispensado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. É por isso que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás o mérito delas e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Então é isso. A gente tem as informações que nos cabe. A gente precisa botar isso em prática, usar do nosso trabalho, da nossa inteligência para ter o que temos de informação hoje e não ficar buscando o que a gente ainda não saiba, né? Então, os espíritos nos fazem isso de uma forma indireta. A gente precisa botar isso em prática, não vai cair no nosso colo, a gente não vai receber tudo de graça. E isso é para qualquer questão, uma questão física, ninguém vai começar hoje treinar para uma maratona e já sair correndo 21 quilômetros, 42 quilômetros. Ninguém vai começar hoje treinar qualquer esporte e sair competindo numa Olimpíada. Isso não existe. E isso é muito claro da gente entender. Mas quando é coisas pequenas que nos cabe, que é isso, chegar no final do dia e pensar: o que que eu fiz de bom hoje? Eu consegui controlar meu pensamento? Eu consegui fazer bem para alguém? Eu consegui ser uma boa pessoa? Eu consegui segurar os pensamentos ruins? Então, parece tão pequeno, mas na verdade é muito mais difícil de entender e de fazer do que essas coisas exemplos grandes, que é meio óbvio, mas infelizmente no grau evolutivo que a gente tá, é essa informação que a gente tem, né? Então, é aquela frase que ele falou, né? São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Então, é isso, é preguiça de mergulhar mais fundo numa questão. É preguiça de aplicar o que já conhecemos. É a preguiça, é a lei desse do menor esforço, do caminho mais fácil, né? Mas quem compreende essas leis divinas vai entender a impropriedade, né, dessas questões. A gente tem que entender que tudo tem seu tempo de acordo com o que merecemos, né, e de acordo com o grau evolutivo que a gente está. Então, assim, as informações, as inspirações, elas estão aí, né? É só olhar para a natureza, né? Como negar essa criação divina nos presenteando com essas 4 estações do ano? Não é à toa, a natureza precisa disso. A gente precisa passar pelo inverno, a gente precisa passar pela primavera. Aquela pessoa que é super alérgica, nossa, agora começa, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Tem que passar, a natureza precisa passar por isso, né? A gente precisa passar por esses momentos, né? A questão da ciência, como negar, né? Na tecnologia aí, como negar que a gente já não está muito mais evoluído do que era no passado? É só olhar as gerações de nossas famílias que ainda estão vivas e ver o que a gente já passou. Então, assim, a gente tem sim muitos, provavelmente, influência de cientistas que já desencarnaram, que estão aí influenciando, inspirando as pessoas boas que estão nesse meio da ciência e tecnologia, né? E a própria evolução da mediunidade, né, na doutrina espírita, como tudo começou com aquelas mesas, com a família do Fox Family, e como é hoje, né, essa questão da mediunidade. Então, assim, a gente tem que estar muito gratos e felizes do que as informações que hoje nós aqui temos, né? A gente só precisa realmente desenvolver, né, esses olhos de ver, ouvidos de ouvir, e principalmente a paciência de esperar e fazer o nosso trabalho conforme as leis divinas, né? Para que cada vez a gente consiga acessar mais essas coisas celestiais aqui
ah, nessa encarnação que temos, né. Então essas eram as palavras que eu vim trazer para vocês deste texto do Emmanuel, e a gente sempre termina nosso encontro de segunda-feira com o nosso passe. Então nesse momento, de novo, momento de se reconectar. Então fechando nossos olhos, imaginando agora uma luz muito clara, uma luz muito grande, chegando até nós. Que nesse momento o nosso corpo relaxe, a nossa mente se conecte com essa espiritualidade superior, e que a gente seja aberto para receber essa energia que os mentores que estão trabalhando aqui conosco, nos acompanhando, venham nos oferecer. Queridos amigos espirituais, que cada um de nós agora receba a energia que precise para cada um dos seus corpos. Que a nossa mente, a nossa alma, os nossos corpos sejam iluminados por esse fluido que você nos alimenta. Que todos os nossos chakras agora sejam equilibrados, para que após o dia de hoje, a gente saia daqui pessoas melhores, mais conscientes do nosso papel, e entendendo o poder que hoje temos em mãos. Que esse poder, que é o nosso amor, a nossa compaixão, o nosso trabalho, seja carregado dessa sua energia, para que isso possa se espalhar para cada um que nos rodeia, tanto nos nossos lares, no ambiente de trabalho, em nosso convívio social. Quanto mais a gente conseguir irradiar esse amor, essa energia, o nosso mundo vai evoluir no caminho certo, onde todos nós queremos estar. Que os nossos mentores sigam conosco, nos inspirando, nos conduzindo para o trabalho do bem, com as leis do amor, e que hoje a gente consiga sentir essa energia para que nos acompanhe durante toda a semana. Que cada um de nós receba as bênçãos que precisa, que as nossas águas sejam fluidificadas, para que o nosso corpo também seja alimentado com essa água fluidificada. E assim, vamos respirando fundo e abrindo os nossos olhos para que a gente termine esse encontro. Seguimos em paz, uma boa semana a todos. Muito obrigada por estarem aqui. Boa noite.